Olá, meu nome é Rachila e eu estou aqui agora para falar com você sobre um livro que mudou a forma como eu enxergo o empreendedorismo, como eu enxergo o meu negócio e a minha atitude positiva diante de todo esse contexto econômico e político que a gente vive, que é tão difícil empreender nesse país. Então, qual livro que eu estou falando? Eu estou falando desse aqui, ó. Rick Chester Pega a Visão. Você conhece o Rick? Já ouviu falar sobre ele? Se você não ouviu, eu sugiro que você pause esse vídeo agora, entre no YouTube e digite assim, ó, cara do vídeo da água. Você vai achar rapidamente. O Rick, ele ficou muito famoso em 2018, quando ele estava vendendo água na praia de Copacabana e um grupo de turistas falou mal sobre ele. Falou, o que esse cara tá falando sobre política? O que ele sabe sobre crise no país? E aí, esse grupinho de turistas despertou um gigante, segundo o próprio Rick. Despertou o gigante interior dele. Ele chegou na casa dele, ligou o celular e gravou um vídeo onde ele mostra por A mais B como que uma pessoa consegue sair de uma situação de extrema miséria com apenas 10 reais, sem um tostão. Você não tem 10 reais, você consegue esses 10 reais emprestado e consegue um faturamento com lucro de 750%. E ele mostra como que a pessoa consegue fazer isso nesse vídeo. E aí, como tudo isso repercutiu? Ele saiu das areias de Copacabana como um vendedor de água e hoje ele já palestrou até em Harvard, em Tóquio. Hoje ele é conhecido no mundo todo e é uma referência no empreendedorismo. Ele tem uma página um canal no YouTube, uma página no Instagram, onde ele fala sobre superação, onde ele fala sobre empreendedorismo e que todo mundo é capaz. Basta a gente querer, basta a gente plantar o bem para colher o bem. Ele acredita muito na lei da semeadura, que é um dos princípios que vem enraizado na minha família, sobre o que você plantar vai ser a tua colheita. E isso foi muito enraizado também na família dele. Então vamos falar agora um pouco sobre a história de vida dele, como o Rick começou até chegar a esse sucesso todo. Eu quero fazer uma resenha para você, entender um pouquinho do livro e, por favor, se você se interessar, você vê que vai mudar um pouco a tua percepção de vida, vai melhorar a forma como você lida com o teu negócio, compre esse livro. Pega a Visão do Rick Chester, anota aí. Então vamos lá. Então, quem é Rick Chester, de onde ele veio? Ele, segundo ele é um mineiro com mais cara de carioca do que qualquer outra pessoa. Ele é filho do senhor Roxo e da dona Pretinha. Eu tenho uma colinha aqui, viu, gente? Porque é muita informação. Ele tem 4 irmãos e na família dele, o pai dele, a mãe, os pais sempre ensinaram a liderança familiar. O mais velho que está em casa sempre cuida dos mais novos. Isso foi sempre ensinado dentro da casa dele. E ele ressalta muito como os princípios familiares fez diferença e foi a base fundamental para quem ele é hoje. Todas as atitudes dele, tudo que ele já fez e até onde ele chegou foi graças a toda essa base, todo esse contexto familiar. E não pense que o Rick teve um contexto familiar super tranquilo, onde o pai e a mãe estavam com a saúde plena e dinheiro sobrando. Não, não, não. O pai do Rick era um trabalhador autônomo, como é um empreendedor, ele fala no livro, né? Trabalha por conta e ficava trabalhando em obras em várias cidades, e viajava e trabalhava em obras, conseguia o dinheirinho, voltava para casa, fazia a compra do mês para a família dele, encontrava outra obra, ia viajar, enfim. E aí, nisso tudo, nesse contexto, eu não me lembro se quando ele tinha 7 ou 8 anos, a mãe dele teve um derrame cerebral. E aí foi quando o pai dele falou assim para ele: você precisa estar preparado para tudo nessa vida. E foi aí, com 7, 8 anos, que o Rick começou a realmente a tomar posse de todas as forças dele, de todas as habilidades dele, onde ele iniciou no empreendedorismo com 7 anos de idade. Ele falou, meu pai tá viajando, eu preciso tomar conta dos meus irmãos, eu preciso fazer alguma coisa, preciso de dinheiro. E aí, ele empreendeu com 7 anos. Ele fez uma horta no fundo da casa dele, onde ele plantava alface, cenoura, tomate, couve.
e vendia com carrinho de mão. E quando as verduras, legumes estavam crescendo, ele precisava de dinheiro. E aí ele fazia o quê? Ele fazia chup-chup, sacolé, né? Não sei, geladinho, cada cidade fala de um jeito. E vendia picolé, enfim. Ele não ficava parado. Ele teve que empreender desde cedo. E voltando para essa questão dos princípios familiares que o Rick teve desde pequenininho na casa dele, um dos ensinamentos que o pai dele deixou para ele e para os irmãos foi o seguinte, eu até anotei para te falar. Se dar bem na vida não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro que você acumula na vida, mas sim poder andar com cabeça erguida e ser referência para as pessoas. Gente, isso sim é ser bem-sucedido. A nossa página aqui chama como Você Bem-Sucedida. E para você ser bem-sucedida, esse é o princípio básico. Ser bem-sucedida para você pode ser diferente para mim, para o seu irmão, para tua prima, para tua irmã, enfim. Ser bem-sucedida para um é ter um carro zero, uma Ferrari na garagem. Ser bem-sucedido para o outro é ser um exemplo para sua filha. Enfim, ser bem-sucedido para cada um é diferente, chegar ao topo é diferente para cada um. Mas esse princípio que o Sr. Roxo passou para ele, eu acredito que deveria ser a base, a essência da nossa vida. Poder andar com a cabeça erguida, dormir com a consciência tranquila e ser referência para as outras pessoas, esse sim deveria ser o princípio primordial, o princípio base da nossa sociedade. Mas vamos lá. Continuando a história do Rick Chester. Ele sempre teve uma história de liderança. Ele liderava quando ele ia jogar futebol, ele liderava quando ele trabalhava como pedreiro, ele liderava nas festas juninas, nas quadrilhas. Ele sempre teve esse espírito de liderança e esse espírito levou ele para outros lugares. Ele foi assessor de gabinete de vereador, ele liderou essas festas de quadrilhas juninas que por muito tempo ele se dedicou a isso. Ele foi camelô. Olha a quantidade de tarefas que esse homem se envolveu. Até que um belo dia ele falou, não, eu tô me dedicando a tanta coisa, mas eu não tô no caminho certo, eu não tô no caminho que eu deveria seguir. E aí o Rick volta para casa do pai, conversa com o pai, e aí ele toma a decisão de ir para o Rio de Janeiro. E ele chega no Rio de Janeiro com R$200 no bolso. E com esses R$200 ele fala, o que eu vou fazer nessa cidade? E ele resolve vender água na praia de Copacabana. Comprou seu isopor, comprou teu fardo de água e começou assim vendendo água na praia de Copacabana. E lá ele viu como o relacionamento é a base para tudo. Ele até fala, tem uma citação no livro, que 80% do seu sucesso depende do seu relacionamento e 20% é talento. E por que ele diz isso? Porque na praia, o que acontecia? Existem 3 pilares, né, na praia. Existiam os clientes, o depósito de água, onde ele buscava água para vender, e os motoristas de ônibus. Por que existem esses 3, né, essa ramificação? Bom, os clientes é para quem ele vende. O depósito de água é onde ele consegue a matéria-prima dele, onde ele compra os produtos para revender. E os motoristas de ônibus é onde ele conseguia se deslocar de um ponto a outro de Copacabana sem precisar gastar, porque ele fazia amizade com todos os motoristas de ônibus e assim ele não gastava para ir de um ponto a outro. Olha só a ideia genial que o Rick teve. Ele falou, bom, eu já vou fazer um teleatendimento para os meus clientes. O que seria esse teleatendimento? Ele passou o WhatsApp dele para todos os clientes dele e quando o cliente queria água, o cliente chamava ele no WhatsApp. Só que se ele estivesse no posto 5 de Copacabana, é muito longe para andar até o posto 1 da praia de Copacabana. Aí o que ele fazia? Como ele já tinha amizade com os motoristas de ônibus, ele pegava o ônibus, andava até o posto 5 e não pagava. Isso é relacionamento. Ele economizava, atendia o cliente, agradava a clientela dele.
Além disso, ele também tinha amizade com os depósitos de água. Ele não precisava levar o isopor, o saco de gelo, não precisava levar nada para casa dele. Ele era o único ambulante na praia que podia deixar as suas coisas dentro de um depósito. E aí eu quero falar um pouco também do empreendedorismo, da liderança dele nas areias de Copacabana. Gente, primeiro, ele passou uma fita verde e rosa nas cores da Mangueira, porque ele era um apaixonado, deve ser ainda, apaixonado pela escola de samba da Mangueira. E além disso, ele ia vestido com a camiseta da Mangueira. Então o isopor dele era identificado com as cores da Mangueira, a camiseta dele era da Mangueira e logo ele ficou conhecido na praia como Mangueira. E todo mundo queria conversar com o Mangueira e ele começou a ficar famoso. Além de vender água, os turistas se relacionavam tão bem com ele que pediam, eu queria conhecer a favela da Rocinha, eu queria conhecer não sei aonde. E Rick Chester virou um guia turístico. Então, no final do dia, ele era guia turístico, durante o dia ele era vendedor de água, e além, se você queria uma camiseta da Mangueira, ele também vendia a camiseta da Mangueira. E se você queria uma cerveja, ele não tinha cerveja no isopor, mas ele não podia falar não para o seu cliente. Então, o que ele falava para o cliente? Não, peraí, a cerveja tá lá no meu carro, eu só vou lá buscar. Sendo que ele nem tinha carro, ele ia lá no fornecedor, comprava a cerveja e levava para o cliente. Gente, essa é a base do empreendedorismo. Saber se relacionar, saber criar oportunidades na sua vida. E o Rick sempre criou essas oportunidades na vida dele. E aí você se pergunta, o que o Rick fazia no seu tempo livre? Ele lia muito, lia 3 a 4 livros por semana, ele amava ler. E aí perguntavam para ele, mas Rick, para que você lê tanto? Ele falava, eu estou semeando, eu estou plantando aquilo que eu quero colher um dia. Eu não sei se eu já falei aqui o quanto ele cita da lei da semeadura. Tudo que você planta, você vai colher um dia. E isso foi uma das coisas que foi um princípio familiar que ele trouxe na bagagem dele e que ele atua até hoje, que ele acredita e que ele dissemina. E isso é uma das coisas que eu também acredito e que eu sempre falo nos meus stories, nos meus vídeos, que tudo que você planta, você vai colher. Se você está plantando coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você não está plantando, a tua colheita vai ser proporcional àquilo que você está fazendo. Então, o Rick sempre leu. E em uma dessas leituras, ele leu o livro Geração de Valor, do Flávio Augusto. E aí isso virou a chave na cabeça dele. Ele começou a enxergar as coisas de uma maneira diferente, enxergar a lógica financeira de uma maneira diferente. E aí ele falou, eu quero espalhar esse conhecimento, eu quero disseminar o que eu estou aprendendo. E ele começou a liderar, a divulgar conhecimento nas praias de Copacabana para todos os vendedores que lá trabalhavam. Esses vendedores, eles não se enxergam como empreendedores. Ele fala, eu sou um ambulante, eu já não sou empreendedor, eu trabalho por conta. E lá o Rick começou a mostrar para eles como eles tinham que ter um controle financeiro, fazer a gestão financeira da vida deles, por que eles tinham que guardar dinheiro. E ali o Rick já começou a semear uma sementinha diferente na cabeça de todas aquelas pessoas. Até que um belo dia, o que o Rick fez? O vídeo onde ele fala como você vai conseguir vender dezenas de copos de água com apenas R$10. E ele transcreveu todo o vídeo no livro. E eu queria relembrar esse trecho para você. Se você ainda não conhece esse vídeo, por favor, entre no YouTube e digita o vídeo do cara da água, que você vai achar rapidamente. E aí, ele fez esse vídeo falando como você consegue se superar com apenas R$10 que você nem tem. Então, olha, vamos lá. Se você mora no Rio de Janeiro e está desempregado, vou te falar o que você tem que fazer. Arruma R$10 emprestado, vai para a Central do Brasil amanhã e compra uma mala de água, ou um fardo de água, depende de onde você tá, de água mineral e meio saco de gelo. Pega tudo e vai para Copacabana. Então, você pegou R$10 emprestado, comprou um fardo de água com 12 garrafinhas de água, meio saco de gelo e levou para Copacabana.
Cedo chegando lá, vamos considerar que você vai vender tudo a R$ 4 e vai tomar 2 águas. Ou seja, sobraram 10 águas, você faturou R$ 40. Você investiu 10, então são 300% de lucro. Tu volta pro centro, compra um isopor de 25 litros por R$ 18 e sobra R$ 22. Tu vai para casa com essa grana, descanse e no dia seguinte vai pro centro novamente. Compra 2 malas de água mineral ou fardo de água mineral, meio saco de gelo e vai para Copacabana. São 24 garrafas de água mineral. Você considera que vai tomar 2, então são 22. Se vender tudo por R$ 4, são R$ 88. Com 7 que sobrou de ontem, são R$ 95. Você teve um lucro de 850%. Aí você volta para casa, pega R$ 10, devolve para aquele maluco que te emprestou. Isso se chama manter as portas abertas. Aí você tem ainda 750% no bolso. Aí no dia seguinte, vai para o centro novamente. Ah, vender água não dá para você não? Então, a crise não está no país, está dentro de você. Gente, só para finalizar toda essa história que eu contei do Rick Chester. Vocês viram a história de vida dele? Como ele começou, o que ele fez, a horta, vendia chup-chup, foi camelô. Olha tudo que ele passou, trabalhou na praia, vendendo água. E tudo isso serviu para quê? Para a bagagem dele, para moldar, para acrescentar em quem ele é hoje. Se ele não tivesse passado por tudo isso, talvez ele não estaria disseminando todo o conhecimento que ele está disseminando para todo mundo. E, além disso tudo, ele é a prova viva que todo mundo é capaz. Todo mundo. Basta a gente querer, basta a gente ter atitude e, principalmente, fazer as coisas certas, de uma forma honesta, com consciência daquilo que você está fazendo. O Rick, como eu já disse, ele fez palestra em Harvard, ele foi para os Estados Unidos, ele foi para o Japão, o livro dele está entre um dos mais vendidos na Amazon e hoje ele mostra tudo o que ele aprendeu na vida, na escola da vida, para milhares de pessoas. Então, qual o meu objetivo com esse vídeo? Foi um resumo da história de vida dele, muito pequeno, entre tudo que ele passa nesse livro. Eu espero, do fundo do meu coração, que eu tenha te inspirado para que você possa começar a ler e que ele agregue na sua vida, que ele te inspire a você fazer um movimento diferente dentro do que você está vivendo. Seja abrindo um negócio, seja mudando a forma como você olha para a sua vida. Eu acho que isso é o fundamental. E eu queria te fazer o último pedido. Marca o nome do Rick Chester, o perfil dele aqui no comentário. Quem sabe ele assiste esse vídeo. Para mim vai ser uma grande honra. E eu gostaria de imensamente agradecer ao Rick por toda essa história de vida e por essa inspiração que ele passa para todos nós. E que eu espero que eu tenha passado um pouquinho assim para você que está assistindo esse vídeo. E vamos lá, gente, que tem muita coisa pra gente aprender e não desista de você.